eternamente. Quando o Senhor vier nas alturas, como temos pregado nesses últimos dias, nós ressuscitaremos dentre os mortos, se tivermos mortos ainda naquele dia, recebendo o corpo glorificado, corpos glorificados semelhantes ao corpo de Jesus. Meus amados irmãos, nas palavras de Jesus, do Jesus já ressurreto, a falar com os seus discípulos, como ficou registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 24, versos 44 a 47, diz isso aqui: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Veracidade das Escrituras, meus irmãos, nas palavras do próprio Jesus, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Que bênção maravilhosa é quando nós podemos, então, olhar as Escrituras como uma verdade infalível para nós, porque tudo está ali comprovado. No verso 45, ele diz: então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. É o que nós temos que pregar, é isso. Pregar o arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e tenha em Cristo Jesus a remissão dos seus pecados. Nós, os crentes, precisamos muitas vezes debruçar dentro do Senhor, confessar as nossas falhas, os nossos pecados ao Senhor, abrindo os nossos corações e pedindo perdão para os nossos pecados, continuando assim a receber o lavar regenerador do sangue de Jesus e o perdão para os nossos pecados. Isto é algo tremendo, gravado nas Escrituras, para que nós tenhamos a alegria de saber que nós somos perdoados pelo Senhor. E como é bom ser perdoado, não é verdade? E no livro dos Atos dos Apóstolos vamos encontrar o apóstolo Pedro em seu discurso no dia de Pentecostes, mencionando o cumprimento das Escrituras no fato da ressurreição do Senhor. Inclusive ele menciona o Salmo 16, verso 10, qual registramos acima. Nesse discurso ele diz: varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono. E nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não ficaria no Hades, nem a sua carne viria à corrupção. E nós conhecemos esta verdade. Jesus, a diferença de Jesus dos outros que se colocam como cabeça de religiões, exatamente esta: se você for no sepulcro desses homens, lá estão os ossos dele. Mas se você for no sepulcro de Jesus, lá em Jerusalém, você vai encontrar o sepulcro vazio. Eu tive esse privilégio dado por esta igreja. A igreja nos deu a bênção da passagem para Israel, e nós chegamos, e eu fiz questão de fazer essa visita ao túmulo de Jesus, ao pé do monte. E nós entramos lá. Entramos no túmulo onde Cristo foi sepultado. Inclusive o túmulo era de José de Arimateia, e provavelmente José de Arimateia era uma estatura um pouco menor que Jesus. E foi preciso cavar na rocha ali o lugar para a cabeça de Jesus ficar lá, porque Jesus era de estatura maior que José de Arimateia. Mas está lá o túmulo vazio.
não tem ossos. E por que não tem ossos? Por que está vazio? Porque Cristo ressuscitou, meus irmãos. E Jesus está nos céus à direita do Pai, intercedendo por nós, sendo nosso advogado contra as acusações de Satanás. Meus amados, em quarto lugar, a ressurreição de Cristo é a prova do juízo futuro dos ímpios. Saia da impiedade. Cai fora. Por quê? O sofrimento eterno será no corpo. O gozo eterno será no corpo. Você estará fisicamente no céu. Alguém diz, pastor, eu não merecia estar no céu, mas Jesus fez você merecer. Ele morreu no seu lugar e apagou seus pecados, te abençoou. Os ímpios não estarão lá. A Bíblia diz que é um lago de fogo, onde é pranto e ranger de dentes, onde o bicho rói e o fogo queima eternamente. Esse é o quadro. É o quadro do sofrimento, da iniquidade dos indivíduos que aderem à iniquidade. Sofrerão no corpo. A ressurreição de Cristo é assim a prova do juízo futuro dos ímpios. Este é um alerta divino para todos que permanecem nos seus pecados, para aqueles que não têm se arrependido de seus pecados e deixado a vida pecaminosa. Alguém que está fora do Evangelho, que eu batizei. Me lembro, eu era bem jovem. Abandonou, hoje tem uma vida triste, está se acabando. Quando alguém perguntou para ele, ele falou assim, eu não me converti, eu me convenci. Eu não fui convertido, eu fui convencido. Me convenceram, mas eu não me converti. Verdadeiramente, porque é um ímpio. Ninguém que se converte vive uma vida de impiedade, porque o Espírito de Deus está no coração do convertido, trabalhando na mente dele, ajudando a ele a se levantar de pecado, a retomar a sua vida em Cristo Jesus, a viver em Cristo Jesus, e ele vai nessa guerra da carne, do mal e do bem, vencendo com Jesus até o fim. Mas o iníquo não, o iníquo se entrega. Eu creio verdadeiramente na palavra desse indivíduo. Ele não se converteu, ele apenas foi convencido. Mas eu espero que todos aqui sejam verdadeiramente convertidos no Senhor. Que se entregaram as suas vidas, vão seguir com Jesus, custe o que custar. Às vezes não é fácil seguir Jesus, não. A jornada é dura, é pesada, é como peregrino. Mas vale a pena. Pela ressurreição dos mortos vale a pena. Então ouçam bem estas palavras ditas pelo apóstolo Paulo aos atenienses. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versos 30 a 31. Ali Paulo diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então o juiz é o próprio Jesus. Imagine a pessoa que ouviu falar de Cristo, do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus, da morte de Cristo, dos seus sofrimentos, do seu sepultamento, da sua ressurreição, e duvidou, e quando chega lá, ele vai estar diante do Senhor para receber a sentença de condenação. Eu não quero nem pensar nisso, porque vai ser triste demais. E quando nós sabemos que a segunda ressurreição, porque os crentes ressuscitarão na primeira ressurreição, e haverá a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte, isto é, para ser lançado no fogo eterno. Serão ressuscitados, receberão a sentença de Jesus e serão lançados em corpos. Lá, não é corpo transformado, não. Não tem nada de divino nos corpos que vão para o inferno.
vão sofrer eternamente nos seus corpos. Em quinto lugar, a ressurreição é um fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. Nós somos um povo diferente porque possuímos o Espírito Santo. Eu tenho falado muito com o Espírito Santo ultimamente, nas minhas orações, que eu tenho orado por vocês. Eu oro por todos os crentes que estão aqui na igreja, por crentes que já passaram aqui. Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana eu coloco esse povo diante do Senhor e oro pelo poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo continue a fazer a obra, porque o povo de Deus tem o Espírito Santo. No Evangelho de João, o apóstolo amado do Senhor Jesus, onde ele narra o fato da ressurreição e a sua comprovação feita ao discípulo Tomé, o Senhor Jesus ressurreto deu-lhe a missão, enviando-os como o Pai lhe tinha enviado, a fazer discípulos, e os capacitou para essa missão, soprando sobre eles e dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versos 19 a 23. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus ressuscitado apareceu na sala fechada, no meio deles, na presença deles, disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, e de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O Senhor deu-lhes o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Os servos do Senhor, os crentes, têm essa graça, meus irmãos, de ter o Espírito Santo nas suas vidas. Use o Espírito Santo. Usem o Espírito Santo. Falem com o Espírito Santo. Digam para eles das suas dúvidas, suas inseguranças, tudo mais, e o Espírito vai trabalhar na sua vida e vai abençoá-lo. Só o crente tem o Espírito, os não crentes não têm o Espírito do Senhor. A ressurreição de Cristo selou a nossa reconciliação com Deus. Esta reconciliação tornou-se real e verdadeira, meus irmãos. Paulo mostra-nos isso lá em Romanos capítulo 5, versículos 7 a 11. Ele diz assim: por que apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. É verdade. Mas, ele diz, Deus prova o seu amor para conosco, que não somos ruins, somos péssimos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecador é bom pecador? Tem bom pecador? Aquela história do mau ladrão e o bom ladrão, meus irmãos, isso é uma coisa, né? Não existe bom ladrão. Um bom facínora. Não existe um bom pecador. Lembram-se das palavras do jovem rico a Jesus? Quando ele chegou tentando bajular a Cristo: ó bom mestre. Que Jesus disse para ele? Só há um que é bom, que é Deus. Logo, diz aqui a palavra no verso 9: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, diz o apóstolo Paulo, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, ele diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Jesus Cristo é que nos vivifica, que nos dá vida.
porque Ele ressuscitou dos mortos, Ele é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, Ele tem poder para manter-nos a vida espiritual. Em sexto lugar, meus irmãos, a ressurreição é a base do mistério, a ressurreição é a base do ministério celestial de intercessão de Jesus Cristo pelos crentes. Eu amo isso. Meus irmãos, como a gente precisa de intercessão. Eu preciso dizer, as irmãs às vezes chegam para mim, pastor, a gente está orando pelo Senhor, orando muito. Amém. Eu aceito, quero, peço que orem. Porque eu oro pelos outros, porque eu sei que as pessoas precisam das orações. Às vezes vão estar no labor, no trabalho, numa aflição no trabalho, perseguições e outras coisas no trabalho, precisam da oração e a gente ora e Deus vai amparar o irmão lá. Quando oram por mim, eu sei que Deus também está me amparando pela oração dos irmãos. E nós temos Jesus Cristo que intercede por nós, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso comandante. Ele intercede por nós, amém? As vitórias que nós temos, meus irmãos, tem muito a ver com essa intercessão de Jesus, porque o poder de Satanás é muito forte. Neste mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, mas no entretanto ele não pode conosco, porque nós temos o intercessor, um que ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, está ao lado de Deus e intercede por nós, por todos nós. Não duvide disso. Jesus intercede por você. Jesus fala com o Pai a respeito de você, porque lá está o diabo acusador dos servos do Senhor, está lá, acusando dia e noite sem parar. A ressurreição fez de Jesus o nosso sacerdote eterno, meus irmãos. Ele, como sacerdote, vive sempre intercedendo a Deus por todos os salvos. A ressurreição fê-lo mais sublime dos céus, pois ofereceu a si mesmo em sacrifício para a salvação dos pecadores. Ele é o Filho de Deus que foi feito sacerdote perfeito para sempre. Tudo isto está escrito na carta aos Hebreus. Ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, na verdade, mas era um santo homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e ele escreve lá em Hebreus 7, 23 a 28, dizendo: e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre, eternamente, para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém, meus irmãos? Nós temos um advogado, o intercessor nos céus, Jesus Cristo nosso Senhor, Jesus Cristo ressuscitado. Em sétimo lugar, a ressurreição garante ao crente a sua futura herança celestial. Então a nossa garantia da nossa herança celestial, e nós vamos partir mesmo. Pastor, não fala nisso, pastor, é muito ruim o senhor falar nisso. Falo. Nós vamos partir um dia, você, aqui. Se Jesus não vier, vai partir um dia. Se Jesus vier, findou a história ali. Nós vamos morrer. Um dia vocês vão ver lá no caixão. Claro. Não tem esperança aqui de vida física neste mundo aqui, não. Aqui nós vamos deteriorar mesmo. Pastor, não fala, me arrepia. Tenho medo. Você tem medo porque não tem fé em Jesus. Porque você não está firmado nisso tudo, na ressurreição de Cristo, no poder de Jesus, na conversão que você tem a Jesus, no perdão dos seus pecados, tudo isso que Jesus fez. Creia firmemente e não tenha medo da morte. Avance para a vida, vivendo a vida com alegria, sabendo que um dia você vai partir, mas não importa, Jesus está com você.
Jesus está na sua vida. Então, como consequência, meus irmãos, da ressurreição do Senhor, veio a sua ascensão aos céus, cumprindo a palavra e a vontade do Senhor Jesus, de retornar no lar celeste, de onde Ele virá novamente para arrebatar aos seus santos. O Senhor Jesus, depois de gloriosamente cumprir a sua obra de salvação dos homens, o tudo está consumado lá da cruz, e de tê-la selado e confirmado com a ressurreição dentre os mortos, permaneceu ainda por 40 dias visitando os seus apóstolos, edificando-lhes a fé, tendo depois disto assunto aos céus. O livro dos Atos dos Apóstolos começa com a descrição deste evento glorioso, como gloriosa foi a ressurreição do Senhor. Depois de ter passado 40 dias entre os discípulos, o Senhor despede deles assunto aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 3 em diante, até o verso 12, diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu este tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e eles ficaram olhando Jesus subir, e Jesus foi subindo, e diz a palavra: e eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, como assim para o céu o viste ir? E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, da distância de um caminho de um sábado, e o Senhor então virá para levar os seus, para receberem a herança celeste, para estarem para sempre com Ele. E diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 3 e 4, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. E o Senhor Jesus, em João capítulo 14, verso 3, disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Então Jesus ressuscitado, Ele tem este prazer, diríamos até este anseio, de estar junto conosco. É Ele que quer, é Ele que fez toda a obra, é Ele que nos une, que nos abençoa, é Ele que nos dará igualmente a ressurreição dentre os mortos e os nossos corpos divinizados para estar nos céus. Aleluia, meus irmãos! Ele ressuscitou para viver para sempre. Apocalipse 4:9, o capítulo 4, versos 9 a 11, diz assim: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para sempre, e lançavam as suas coroas do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E assim, amados do Senhor, tão certamente como Cristo subiu ao céu, e voltará para levar os seus para si, conduzindo-os para a casa do Pai, que é o lugar que lhes está separado,
Esta é a nossa esperança, é a minha esperança, deve ser a sua esperança também. O próprio supremo, o propósito supremo da volta do Senhor, conquistada por sua ressurreição e ascensão aos céus, é o arrebatar da sua igreja e ter com ele os crentes para sempre. Estas palavras de Jesus, vos levarei para mim mesmo, fala da esperança futura, fala de todos os crentes vivos naquele momento, quando então serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens para estarem para sempre com o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, e encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sim, amados em Cristo, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus, para que com a sua segunda vinda vir buscar os seus fiéis, livrá-los da futura provação, da ira futura, que cairá sobre o mundo após o arrebatamento da igreja. Como diz Lucas, no capítulo 2, versos 36 a 38, como diz lá na 1 Tessalonicenses, capítulo 10. E ainda, meus irmãos, a ressurreição de Cristo põe à disposição do crente, na sua vida diária, a sua sagrada presença e o seu poder sobrenatural sobre o pecado, dando assim aos crentes a vitória cotidiana sobre o pecado, sobre a morte, dando-lhes a vitória. Eu digo aos irmãos, rendamos, pois, muitas graças a Deus e muitas glórias. Conclamemos isto com aleluias, por esse tão grande evento espiritual, a ressurreição do Senhor, que nos engrandece e nos exalta no Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe, e que esse dia seja não apenas um dia comum nas nossas vidas, mas que verdadeiramente seja um dia de grande recordação, da celebração da última Páscoa e da instituição da ceia do Senhor. Recordação da traição de Judas, dos sofrimentos de Jesus, da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição dentre os mortos, vencendo a morte e nos assegurando a nossa ressurreição, e que nós possamos assim glorificar a Deus e dar aleluias ao Senhor, glórias ao Senhor por essa tão grande vitória dada para nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor, na sua ressurreição. E para selar isto, vamos ficar em pé e vamos entoar um cântico espiritual com todo o nosso coração, toda a nossa alma, o hino 135 do Inário para o Culto Cristão. 135 do Inário para o Culto Cristão, e vamos louvar a Deus com todo o coração, com toda a alma. Eu gostaria até de pedir para o pessoal aí da música, dos instrumentos, virem aqui tocar, acompanhar esse cântico aqui. É possível isso? É ou não? O pessoal da música aí, dá para acompanhar o cântico aqui? De instrumental. Se não, vamos cantar todos nós com o piano. 135 do Inário para o Culto Cristão. Tudo
se assentem, nós vamos ter uma apresentação infantil e depois da apresentação nós teremos a oração final e a bênção. E nós vamos apresentar aos irmãos a equipe do Ministério de Casais e o novo local do acampamento para abençoarmos essa equipe e glorificarmos a Deus e fazer com que Deus abençoe os casais da igreja para que todos venham a participar desse retiro, porque Deus vai abençoar muito aquele casal que estiver no retiro deste ano.